Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor César, professor de Geografia e História, e vou disponibilizar o vídeo que eu fiz aqui no concurso passado e eu consegui alcançar a nota máxima. Então, vou disponibilizar para o pessoal olhar, né? Porque tem gente que não está entendendo como fazer o vídeo. Vocês vão perceber que é um vídeo simples, tem tudo muito simples. Atrás é uma cartolina que eu coloquei, escrevi a minha aula toda ali na cartolina. Eu li bastante e tal, e depois eu consegui falar quase que o tempo todo olhando para a câmera, como se fosse realmente os alunos estivessem ali comigo, tá bom? Então vocês olhem aí e não esqueça de deixar o likezinho, tá? Mas o interesse maior é que todo mundo se dê bem nesse concurso, nessa videoaula, tá bom? Um abraço. Olá, estudantes, tudo bem? Professor César por aqui. Nós vamos aqui agora passar uma aula para vocês, uma aula bastante interessante sobre história. Sou professor de história, economia e trabalho. E dentro desta habilidade que aqui está, EF07HI15, nós vamos falar sobre trabalho escravo. Sem mais demora, vamos para a aula em si. Uma aula muito boa, uma aula muito gostosa hoje. A Organização Internacional do Trabalho diz aqui que existem no mundo 50 milhões de pessoas utilizadas como trabalhadores, trabalho análogo ao escravo. Dessas pessoas, desses todos, 86% estão na iniciativa privada. Grandes empresas se utilizam ainda de trabalho escravo para manter seus lucros lá em cima. Está certo isso? Não, não está certo. Grande parte dessas pessoas são homens negros, mulheres, crianças, que são utilizadas como trabalhadores. E guardem isso, pessoal, sem instrução, sem estudo, sem nada. Muitos deles não puderam estudar, sim, mas a boa parte deles podiam estudar e não quiseram. Isso é uma coisa para vocês pensarem, tá certo? Onde isso mais acontece? Nas pequenas cidades, né, zonas rurais principalmente, tá certo? Estima-se que a OIT estimou que 150 bilhões foram colocados no bolso desses grandes empresários com trabalho análogo ao escravo. Um dado importante para vocês saberem, no mundo, 50 milhões de pessoas vivem como trabalhadores escravos, com trabalho análogo. O professor está falando muito sobre análogo, quer dizer parecido, mais ou menos igual ao que era o trabalho escravo antigamente. Vocês já tiveram uma aula sobre trabalho escravo, o professor já falou aqui para vocês, já mostrou a escravidão, e vocês vão lembrar disso muito bem. E onde encontramos aqui, onde encontramos mais trabalhadores escravos? Principalmente na agricultura, na pecuária, nas minas de carvão, crianças trabalham nessas minas, na construção civil e nas indústrias têxteis. O que é considerado trabalho escravo? Jornadas exaustivas. As pessoas não param. Às vezes param por pouco tempo, não tem tempo nem de descansar. Condições degradantes, às vezes não tem nenhum banheiro para usar. Né? Não tem nenhum banheiro para poder, né? Ou às vezes faz suas necessidades em lugares ruins. Restrição de locomoção. Lembra que o professor falou agora há pouco? Lá, cidades rurais, cidades pequenas que são mais distantes, onde os órgãos que fazem a fiscalização, muitas vezes não vão. E eles estão lá, tá certo? Eles têm restrição, não conseguem ir para suas casas. Antigamente, na servidão medieval, o que acontecia? Os donos das terras forneciam a terra, as pessoas trabalhavam e 80, às vezes 90% do produto eram dado para eles e eles ganhavam os lucros acima disso e as pessoas só ficavam com um pouquinho. Já dá para entender, né? Lá, zonas rurais, os pequenos. E no escravismo, né? Só para vocês terem uma ideia, haviam guerras e quando o vencedor ganhava, ele escravizava aquele país ou grande parte das pessoas daquele país, tá certo? A diferença principal da escravidão antiga para a escravidão atual
é que as pessoas antigamente eram vistas como mercadorias, ou seja, você precisava de um escravo, você ia lá e comprava. E os donos, e nos dias atuais existem leis que proíbem isso. Não pode mais ninguém ser dono de uma pessoa. A pessoa é dona de si própria. E a semelhança principal são as medidas punitivas. E quais são essas medidas punitivas, professor? Eu trouxe aqui para vocês. Vocês não vão ficar a pé. Tipos de punições: trabalhos forçados,